Olá, tudo bem? Meu nome é Pastor Carlos César, da Primeira Igreja Batista aqui na Estância 1, em Planaltina, Distrito Federal. Desde já eu já peço para você clicar aí no inscreva-se, dar o seu joinha e ativar o sininho para novas notificações. Nós vamos falar hoje sobre o que você tem priorizado. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Nós vamos ler um texto que se encontra aqui em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, que diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais. Agora, porém, vos reconciliou no corpo na sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Priorizando o que vem em primeiro lugar. Queridos, a vida se parece bastante com uma moeda. Isso, uma moeda. Vamos pegar uma moeda de R$1, por exemplo. Você pode gastá-la da maneira que quiser, mas só poderá gastá-la uma única vez. Escolher algo em detrimento dentre todas as outras coisas durante a vida inteira é coisa difícil de se fazer. Tal fato é especialmente verdadeiro quando as escolhas são muitas. Você tem muitas escolhas para fazer, você tem muitas opções e as possibilidades estão bem ali à sua mão, estão bem ali à sua frente. Fica difícil. Deus nos chamou para vivermos acima de uma vida medíocre, acima da mediocridade. Deus nos chamou para voarmos alto, para alcançarmos voos altaneiros, assim como a águia. E para que isso seja possível, meu querido, precisamos priorizar algumas coisas em nossa vida. A vida, ela coloca diante de nós centenas de possibilidades. Isso mesmo, a vida nos dá possibilidades. Algumas são mais, outras são boas, umas poucas são as melhores de todas. Entretanto, cada um de vocês, cada um de nós devemos decidir. E o que devemos decidir nesse momento? Qual é a minha escolha? Qual é a minha razão para viver? Em outras palavras, qual prioridade assume o primeiro lugar na minha vida? O que eu tenho colocado em primazia na minha vida? Para expor a verdade completa diante de você, devo dizer que há inúmeras possibilidades, mas perceba o seguinte: Deus, através de Jesus, nos deu a maior das prioridades. Ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: esta é a sua prioridade. Acima e antes de qualquer coisa, persiga isso em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus. A palavra grega para buscai quer dizer procurar, lutar por alguma coisa, desejar ardentemente algo. A ação desse texto, ela é contínua. Continue lutando, prossiga procurando, permaneça desejando. Esse é o significado de buscai primeiro o reino de Deus. Hoje diríamos: coloque todos os seus esforços nisso. Francamente, irmãos, nem precisamos orar
pela nossa prioridade número 1. Apenas precisamos identificá-la. Apenas precisamos, em seguida, executar essa tarefa de prosseguir, procurando, achando, dando continuidade a essa coisa de buscar o reino de Deus para a nossa vida. Se devo buscar primeiro em minha vida o reino de Deus e a sua justiça, tudo quanto eu fizer estará relacionado a esse objetivo. Qualquer coisa, onde trabalho, com quem passo o meu tempo, com quem eu vou me casar, aonde eu vou daqui a pouco, tudo vai estar relacionado. Todas as decisões que eu deva tomar devem ser filtradas por Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus. Onde investirei meu dinheiro? Onde, como usarei o meu tempo? O tempo é precioso. Esta prioridade significa que é preciso que se faça uma pergunta dupla antes de cada decisão a ser tomada. A primeira pergunta: é para o reino de Deus? A segunda: relaciona-se com a justiça divina? Relaciona-se com a justiça de Deus? Quem desejar viver acima da mediocridade, querido, tem que ter compromisso com o reino de Deus. Ao meditar na ordem de Jesus, nós notamos que ela começa com o imperativo: buscai, pois. Ele diz: buscai, pois, o reino de Deus, havendo nela uma implicação de que há pessoas que estão buscando e há pessoas que não estão buscando. Quem são elas? Quem são as pessoas que não estão buscando o reino de Deus? São os gentios. O verso anterior os identifica, o versículo 32, que diz: pois os gentios procuram todas essas coisas, mas você busque primeiro o reino de Deus. Jesus está fazendo uma separação aqui, a fim de sabermos o que é todas essas coisas que ele diz aqui, que todas essas coisas vos serão acrescentadas à vossa vida. Precisamos voltar ao versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não tem como. Portanto, os gentios são aqueles que estão tentando servir aos dois senhores. Eles não vão dar conta, eles não conseguirão. Viver como águia, acima da mediocridade, viver de acordo com o padrão de vida do reino, significa que tudo precisa prostrar-se diante do trono divino. Tudo precisa se prostrar diante de Jesus, sob a autoridade daquele que é soberano acima de todas as coisas. Veja o texto que nós lemos, identifica Jesus como sendo esse ser soberano. Quais são as coisas que te prendem? Quais são as coisas ao qual você está aprisionado ultimamente? O que é que você está segurando com força, que não consegue soltar? Você consegue identificar essas coisas? Você é escravo de alguém? Você é escravo de alguma situação? Está escravizado a algum nome? O que está te levando a viver assim? Atrelado, amarrado, agarrado, um emprego, os seus bens, as posses, uma pessoa, um objetivo, uma meta a ser alcançado? Não há nada de errado em ter objetivos. Errado é o objetivo te prender com cadeias. Errado é o objetivo te prender, te amarrar. Vou te dar uma dica. Se você não consegue se libertar, se você não consegue soltar as amarras, significa que a coisa que está te prendendo, ela se constitui prioridade para você. Porque se a prioridade na tua vida é o reino de Deus, você consegue se libertar de qualquer coisa. Você consegue se desatrelar, se desamarrar, você consegue realmente avançar, seguir adiante, seguir em frente. É impossível você ser escravo de coisas ou ser escravo de pessoas e ao mesmo tempo escravo de Deus. Quem está em primeiro lugar na sua vida? Veja, Paulo ele diz aqui que Jesus é antes de todas as coisas. Em Jesus tudo subsiste, nele foram criadas todas as coisas, os que há nos céus e todas as coisas que há na terra, as visíveis, as coisas invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Você também, você foi criado para ser dele. Ser escravo de Cristo significa que você é livre para fazer qualquer coisa. Ser escravo de Cristo significa que você identificou
que não é mais escravo do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, nos entregamos a Jesus. A palavra do Senhor no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de seu coração, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vem em primeiro lugar na sua vida? Se não é Jesus, eu gostaria de dizer para você: abra o seu coração para Jesus, se entrega a Ele, emocionalmente, espiritualmente, se entrega a Jesus. Jesus tem poder para te libertar, para te curar e te fazer uma nova criatura, porque quando você abre o coração para Cristo, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Um novo ser, uma nova vida, um novo coração, com novas prioridades. Se você não tem o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, eu adianto para você: priorize o reino de Deus. Busque primeiro o reino de Deus na tua vida, e você vai ver que todas as demais coisas que você procura, todas as demais coisas que talvez estejam te acorrentando, você será livre para usufruir delas. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família e sua história. Amém.